Olá, pessoal. Eu sou o professor André Silva e agradeço imensamente o pessoal do Congresso Brasileiro de Setembro Amarelo nas pesquisas científicas para a gente fazer essa conversa. É uma conversa super importante, né? E é algo que me toca profundamente, que é a questão da saúde mental e do sentido de vida. Eu começo falando para vocês que eu gosto de falar que o Setembro Amarelo, eu gosto de falar que ele tem que ser transversal, ou seja, é importantíssimo a gente ter em mente que o Setembro Amarelo, ele sinaliza uma discussão que é importante, mas eu gosto de falar que nós, como profissionais da saúde, nós somos profissionais para cuidarmos das questões que envolvem sofrimento psíquico e ideação e comportamento suicida em todos os meses do ano, até porque a gente fala do Setembro Amarelo, se fala bastante esse mês, o mês está acabando, né, inclusive, porém, quando a gente vai olhar para as evidências científicas, o mês onde as pessoas mais cometem e executam suicídio é exatamente no final do ano, é nos meses ali, né, dezembro, virada de ano novo, que é aquele período das festas de fim de ano, onde a gente acaba, por uma questão social, sendo, entre aspas, obrigado a ser feliz. Então, é importantíssimo a gente ter em mente que nós somos profissionais da saúde de todos os meses e de todas as cores, como eu gosto de falar, né? Eu, pelo menos, acabo levando isso vida fora, por vários motivos. A gente tem uma questão importantíssima quando vai olhar para o comportamento suicida, que é a própria questão do sentido de vida, né? Por que uma pessoa, ela pensa ou ela até comete suicídio? Primeiro, quando alguém já está com a ideia muito pronta, né, e certamente a gente vai discutir isso, né, nas diversas atividades e palestras, a gente vai ter a questão do acesso, que a Organização Mundial de Saúde fala, né, acesso a itens que a pessoa possa fazer uma autoagressão, mas principalmente tem a questão do que a gente fala, que nós temos isso, que é pulsão de vida, pulsão de morte, né, a gente tem esses elementos, as evidências todas mostram, né, que a gente vai ter na vida elementos que nos alegram, coisas que a gente gosta, pessoas de quem a gente gosta de estar junto, mas também a gente vai ter a pulsão de morte, que é aquela coisa que a gente fala assim, tem horas que eu tenho vontade de sumir, quando a coisa aperta, quando a gente tem muitas provas, quando a gente tem muito trabalho, e a coisa aperta e a coisa perde o sentido para nós. Então, é importante pensar naquilo que me mobiliza, né? Então, na minha conversa, eu vou trazer um conceito, até um conceito que no Ocidente ele é muito discutido no mundo corporativo, mas eu vou trazer uma outra vertente desse conceito, que é o conceito do que a gente chama de Ikigai. Ikigai, né, I-K-I-G-A-I, é uma palavra em japonês que significa, se for traduzir os ideogramas, vai ficar algo como sentido de vida, né, como pulsão de vida, movimento de vida. No Japão, eles gostam de falar que é aquilo, literalmente, que me faz levantar da cama de manhã, né? Por que eu me levanto da cama? Por que eu escolhi determinadas áreas do conhecimento para trabalhar, né? Por que eu fiz um curso de técnico em alguma coisa? Por que eu fiz uma graduação em outra? Por que eu pesquisei tal assunto? Né? E por que eu escolhi, inclusive, determinadas vertentes religiosas, filosóficas para seguir? Então, é desse lugar que a gente fala do Ikigai. O Ikigai no mundo corporativo, ele é muito voltado para a questão da profissão, né? Porque vai ter aquela coisa que é falada, né? Que é a mescla da profissão, paixão, vocação e missão. Mas aí envolve algo que é muito procedimental, é muito do trabalho. E não é disso que a gente vai falar. A gente quer falar de sentido de vida mesmo. Porque uma pessoa em sofrimento psíquico, ela começa a ver o mundo com outras lentes, né? Com lentes menos coloridas, onde ela tem uma questão, né, de autossabotagem e onde ela não consegue enxergar o mundo, ainda que tenham coisas alegres, ela não consegue dar essa resposta de alegria, né? Então se perde muito contentamento e a pessoa fica, quando está prestes, inclusive, assim, com o plano fixo, né, suicida, ela fica obnubilada, como a gente chama, né? E nada faz com que essa pessoa se alegre, né? Então, o recado que eu gosto de dar, inclusive como monge zen budista, é não se mate, né? Peça ajuda, porque não tem nada nesse mundo, absolutamente nada, pelo qual matar ou morrer. Eu sempre lembro isso, porque
sempre quando a gente vai fazer o chamado pacto de não suicídio, a gente vai perguntar, né? Tem algo ou alguém que faria com que tu, né, segurasse as pontas e evitasse executar o suicídio? E sempre vai ter, né? Vai ter o filho, vai ter o pai, vai ter a mãe, vai ter o melhor amigo, vai ter algo que a pessoa goste muito. Então é nisso que a gente vai trabalhar esse algo ou alguém para tentar desfazer a anedonia, né? Porque a anedonia, que é o primeiro sintoma que a gente avalia na depressão, também está presente no comportamento suicida. Mas falando do Ikigai, gente, que é essa coisa de sentido de vida, o Ikigai é um conceito que surgiu no Japão, a gente leva muito em conta isso no Zen Budismo. O Ikigai, ele é muito pesquisado no sul do Japão, vocês já devem ter ouvido falar na geriatria, das chamadas zonas azuis, né, que são áreas onde tem uma concentração muito alta de pessoas com uma longevidade extrema, né, onde o índice de centenários, de pessoas que passaram a casa dos 100 anos e 100 anos com saúde, né, então a gente vai ter alguns locais, a gente vai ter cidades aqui no sul do Brasil, por exemplo, a gente vai ter Veranópolis, aqui na região da Serra Gaúcha, que é uma região que tem muitos centenários. A gente vai ter a Ilha da Sardenha, na Itália, a gente vai ter regiões específicas da Grécia, a gente vai ter a região ali do Mediterrâneo, né, na costa sul da Espanha. Aí a gente vai ter Okinawa, que é uma ilha ao sul do Japão, que é uma ilha que tem costumes muito distintos, inclusive, do continente mesmo, né, da ilha, né, desculpem, da ilha maior, digamos assim, né, Okinawa é uma ilha que fica ao sul, e eles levam muito em conta esse Ikigai, né, então, inclusive, isso começou a ser cada vez mais estudado, dentro, inclusive, do próprio Japão, porque é muito próprio de Okinawa esse termo e essa terminologia. E diferente dessa questão de falar de vocação, paixão, eu quero falar dos 5 passos para o Ikigai, né, dos 5 passos para poder levar o Ikigai adiante, né, principalmente quando não tem o sentido de vida, porque falar de sentido de vida no Ocidente, a gente vai ter Viktor Frankl, que é o principal referencial teórico acerca da busca do sentido, né? Busca do sentido de vida, né? Em Busca do Sentido é um livro do Viktor Frankl que é maravilhoso, né? Toda a questão da logoterapia, inclusive. Mas quais são os 5 passos do Ikigai, né? Pensando nessa estrutura. Primeira coisa, começar pequeno. Começar pequeno, que eu quero dizer, a gente tem que tirar, às vezes, essa mania de ser salvador, de achar que vai mudar o mundo, né? A gente entra muito nessa coisa do, vou fazer ativismo, vou, sei lá, ser vegano, e a gente acha que tem que fazer uma coisa meio que de tentar modificar o mundo. E as pessoas pensam muito diferentes entre si, e no Brasil em especial, nós pensamos muito diferente, então a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Começar pequeno é aquela coisa que tem um ditado que se fala na China, e nós falamos no Zen, que é, né, uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. O primeiro passo, ou melhor, cada passo, ele é importante. Cada passo vai remeter ao último passo do Ikigai, mas o primeiro é começar pequeno. É termos o cuidado, termos o olhar atento a cada passo da caminhada, porque todo mundo começa de maneira sutil, de maneira, o famoso de baixo, né? A gente começa estudando, começa trabalhando, começa no levantar, né? Eu levanto da cama. Mas o que me faz levantar hoje? Né? O dia está chuvoso, o dia está ensolarado, e a gente, inclusive, começa a treinar a nossa vida de maneira que eu não me deixo influenciar por isso, né? E aí eu posso até começar com uma reflexão, né? Quem são as minhas conexões pessoais? Eu falo em conexões pessoais porque esse é um pilar importantíssimo, tanto no ponto de vista de proteção ao suicídio, porque todas as evidências vão apontar, né? Eu não trouxe nenhum estudo aqui de propósito, vocês forem para o PubMed, vocês vão achar isso está mais do que colocado na literatura, que existe uma relação direta entre relações interpessoais e rede de apoio e prevenção ao suicídio. Ou seja, quanto maior a minha rede de apoio, né, família, comunidade, academia, faculdade, trabalho, quanto maior essa rede, menos chance de eu cometer suicídio, porque eu vou ter pontos de apoio e locais onde eu posso pedir ajuda. Então, é desse lugar que a gente começa falando dessa questão do cuidado, né, com as pontes de apoio, do começar pequeno. Eu começar pequeno é olhar para o meu dia a dia, né, e é olhar, inclusive, para mim. Tem um aspecto, uma área nova, inclusive, da medicina, que
Inclusive, eu estou fazendo certificação internacional e a gente vem trazendo cada vez mais para o Brasil. A gente já tem um colégio brasileiro, né, que é da medicina do estilo de vida. Né? Nós temos 6 passos que a gente cuida, e um deles, inclusive, é a conexão interpessoal, né? Os 6 passos, os 6 pilares da medicina do estilo de vida são a alimentação saudável, né, uma alimentação adequada, o que a gente chama de mindful eating, né? Comer de forma consciente. Não comer por comer ou comer aquilo que está mais à mão, né? Porque aí vai entrar o risco dos alimentos ultraprocessados. Então, isso é um problema. Eu vou ter atividade física e não confundir atividade física com exercício físico. Exercício físico é aquela coisa programada, academia, lá, natação, coisas que eu programe para realmente fazer e o movimento além do que eu deveria fazer no dia a dia. A atividade física é o meu tipo de movimentação no dia a dia. Quanto eu subo de escada, quantos passos eu dou ao longo de um dia, quantos elementos metabólicos, né, eu atinjo, né, os chamados METs. Esse é o segundo elemento da medicina do estilo de vida, né? Vou ter o terceiro, que é sono. E a gente sabe que uma pessoa em sofrimento psíquico às vezes dorme mal, mas o que vem sendo feito para tentar dormir? Essa pessoa faz alguma técnica de respiração, de relaxamento, ela fica atracada com os dispositivos, os smartphones que nos notificam tudo o tempo todo, eu consigo fazer uma desconexão disso, inclusive periódica, né? Já tem estudos também falando de fazer desconexão pelo menos 24 horas por semana, né? De eu deixar o celularzinho lá aposentado e aproveitar a presença, nem que seja da minha casa, dos meus móveis, dos meus alimentos, das pessoas que moram comigo, ou mesmo de parar para olhar o céu, né? Ah, eu moro sozinho, tudo bem. O que eu posso olhar, o que eu posso aproveitar? Né? Então, o sono tem esse elemento, então a gente tem que olhar para esse lugar. A gente vai ter manejo do estresse, e manejo do estresse a gente vai envolver um monte de coisa, né? Desde técnicas de autoconhecimento, técnicas meditativas que estão aí para qualquer pessoa. É importante lembrar que não tem que acabar com os mitos do não consigo meditar, professor, porque eu não consigo parar de pensar. Tem que acabar com esse mito, porque a gente, sim, pensa no processo meditativo, e o processo meditativo, ele é literalmente para dar esse seredown, né, essa redução de hiperatividade, né, de excesso de informação. Então, manejar o estresse vai envolver técnicas respiratórias, relaxamento muscular progressivo, que eu contraio e depois relaxo, né, a gente faz isso, inclusive, para manejar crise de ansiedade, né? A gente faz isso com grupos musculares específicos, faz, inclusive, com formas respiratórias diferentes. Eu faço escaneamento corporal, né? O pessoal do Mindfulness, né, da atenção plena, usa muito. E a técnica que eu uso é o Zazen, que ela vai além do Mindfulness, né? Ela tem uma base mais profunda aqui. Inclusive, o Mindfulness veio do Zen. Então, manejo do estresse vai envolver, inclusive, a própria desconexão do telefone. Nossa, tá me incomodando, tá, larga o telefone de lado e deu, né? Eu vou ter as conexões interpessoais aí como outro elemento, né? Nós falamos de alimentação, atividade física, sono, manejo do estresse, conexões interpessoais, que é essa questão da aproximação, né? Quem é a minha rede de apoio, com quem é que eu conto? Clube de mãe, paróquia, né, casa religiosa, né, trabalho, enfim. Com quem é que a gente pode ter contato? A pandemia nos colocou de forma muito alijada, né, muito afastada das pessoas. Mas mesmo no online, eu posso fazer uma videochamada. Será que tem alguém que eu possa ligar e pedir socorro, né? E eu sempre gosto de me colocar à disposição, passei a pandemia inteira fazendo isso, porque a gente viu o sofrimento antes da pandemia e segue vendo muito agora, né, gente? Eu sou médico do corpo clínico da Santa Casa e eu atendo de 1 a 2 crises de ansiedade e mesmo de ideação suicida com plano por dia. Então, né, eu sempre fico à disposição para isso. E o último pilar, claro, é o abuso de substâncias que podem ser nocivas, tóxicas ao organismo, né? Principalmente tabagismo, abuso de álcool e de outras drogas, né? Poder observar isso. A gente tem uma questão de vazio existencial e a gente tenta preencher esse vazio a todo custo com qualquer coisa. E aí a gente fuma, né? Então, a motivação, uma das motivações para a pessoa fumar, exatamente fumo para relaxar. Eu fumo porque eu estou estressado, estressada. Então, a gente tem que olhar para o porquê, antes de falar, tem que parar de fumar. Mas tem que olhar qual é o nível de sofrimento e qual é o estilo de vida que essa pessoa leva, porque talvez não seja o melhor momento de tirar o cigarro imediatamente, porque numa pessoa, às vezes, com uma ideação suicida muito forte, às vezes o cigarro é o único prazer que ela tem no momento. Então, deixa o cigarro no primeiro momento, vai trabalhando com os outros elementos, né? Assim como
álcool, as outras drogas, e claro, a gente vai ter a compulsão, inclusive, pelo alimento, né, voltando ao primeiro pilar, porque o açúcar, por exemplo, é a substância que causa dependência, né, a gente já viu isso, então tem a coisa da compulsão, porque a absorção é rapidíssima, então logo, logo eu tô num vazio existencial, mental, corporal, né, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, inclusive quando falamos de sofrimento psíquico, cuidem, porque a gente tem um hábito na saúde assim, isto é corporal, isto é mental, né? E a gente gosta de falar que tudo é orgânico, né? Na medicina de família nós falamos muito isso, e na própria medicina do estilo de vida, tudo é orgânico. Então, olhar para como é que anda a minha mente, como é que andam os meus padrões de pensamentos, é importantíssimo. Então, eu preciso começar pequeno, que é o primeiro passo do Ikigai. Eu preciso olhar para como eu estou, de que lugar eu estou partindo, né? O que, que me faz levantar da cama de manhã e dar os primeiros passos, e também parar com essa questão de metas muito ambiciosas. E isso leva ao segundo passo do Ikigai. O primeiro é começar pequeno, o segundo é libertar-se. Libertar-se de padrões, libertar-se de cobranças, de autocobranças, libertar-se de comparações. Cada ser humano é precioso nesse mundo. Né? Eu sou uma pessoa preciosa para esse mundo. Você é uma pessoa preciosa para esse mundo. As pessoas ao seu redor, porque são pessoas que elas fazem esse grande cenário chamado humanidade. Basta olhar para uma floresta. Olhe, pense num ambiente, assim, numa paisagem. A gente olha, vão ter algumas paisagens diferentes, que umas vão ter algumas flores, algumas árvores, e que quando a gente olha para o conjunto da obra, aquilo está bonito. Então é desse lugar que a gente fala do libertar-se, e eu sou parte dessa grande paisagem. Então eu tenho lá a minha importância. Eu não preciso mensurar com mais ou menos, né? Porque a gente vive muito atualmente, né? Tem um filósofo coreano que eu gosto muito, Byung-Chul Han, e o Byung-Chul Han, né, fala exatamente dos tipos de sociedade que nós temos, né? A gente criou a primeira sociedade do cansaço, o yes we can, né? Eu posso fazer tudo, eu posso, né? Sei lá, tentar aprender 6 idiomas ao mesmo tempo, tentar perder 20 quilos num dia. A gente coloca metas muito malucas, né? E a gente tem que pensar que quando a gente vai se colocar metas, eu tenho que ser cuidadoso e pensar numa coisa que na medicina do estilo de vida nós trabalhamos muito, que é uma meta SMART. Ou seja, a libertação ela vai envolver meta, eu posso ter planejamento, mas para eu ter uma meta que seja adequada, ou seja, SMART, são 5 fatores. Ela tem que ser específica, ou seja, não adianta eu querer atropelar e colocar coisas muito amplas, ambiciosas. A gente começa pequeno. Então eu coloco, eu preciso terminar tal atividade. Então, eu vou ter uma meta específica, mensurável, algo que realmente eu possa avaliar. Seja uma perda numérica em peso, seja, reduzir 2 números de uma roupa, né? Isso é uma meta. Ou eu preciso organizar minha agenda de estudos, né? Algo pontual, factível. E essa meta tem que ser atingível. Não adianta eu falar que, eu vou começar a realmente, sei lá, me tornar vegano hoje. A gente sabe que é difícil para quem tem um outro tipo de alimentação, fazer os ajustes requer tempo. Então, a gente fala, inclusive, em transição alimentar. Estou dando esse exemplo, porque quando eu vou para a questão mental, não adianta eu querer me colocar algo muito inatingível, porque vai ficar difícil. Então, o atingível, ele entra no primeiro passo do Ikigai, que é o começar pequeno, né? Tem que ser algo relevante, relevante para mim, né? Ou seja, talvez tirar a história das 24 horas por semana, de não conectar telefone, de, né, poder aproveitar mais meu bichinho de estimação, minha família, e entrar nisso. Né? E além de relevante temporal, eu preciso retomar com o tempo. Se eu não cumpri ou falhei por algum motivo, não tem problema. Eu retomo, eu redesenho. Né? Meta é algo que tem que ser redesenhado. Importantíssimo a gente ter isso claro, né? Então, o libertar-se de padrões é muito bom por isso. Eu trouxe um padrão de tipo de meta, mas esse desenho é cada uma que tem que fazer. E, óbvio, eu posso pedir ajuda para isso, ajuda profissional. Pense com um profissional da saúde, seja nutricionista, psicólogo, mesmo na medicina, né? A gente pode fazer isso sem ter uma coisa muito dura, muito estanque, ou algo muito genérico, né? Por isso que eu falei específico, do tipo, tem que perder peso, tá? Mas como?
né? Quando? Ou, eu vou começar a meditar. Se eu estou, por exemplo, no auge de uma crise de ansiedade ou depressão, gente, não vai rolar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é estabilizar a crise, depois aí eu consigo meditar. Inclusive, a contraindicação para processos meditativos são quadros instáveis de ansiedade, de depressão, de transtorno fóbico ansioso, até transtorno de humor bipolar, entra nisso. Então, a gente fala sempre que estabiliza o quadro, aí se vê esses elementos de técnicas de autoconhecimento, técnicas respiratórias, assim por diante. O terceiro elemento, né, depois do começar pequeno, do libertar-se, eu vou ter a questão de harmonia e sustentabilidade, ou seja, para eu poder achar um sentido de vida, para eu poder avaliar sentido de vida, tem que ser algo harmônico, ou seja, algo organizado e perene, e algo sustentável, ou seja, entra nas metas SMART, né? Não pode ser algo muito inatingível e não pode ser algo muito genérico, que eu não tenha, né, pactuado, inclusive, comigo mesmo. Então, a questão de harmonia e sustentabilidade é procurar, né, o que me faz bem. Né? O contrato do não suicídio, a gente faz isso, mas a pessoa repetir para si mesmo, né? Tem algumas metodologias que se usam baseadas em evidências, inclusive, né? Tem o chamado Diário da Gratidão, o pessoal da psicologia usa muito, que a pessoa, né, ao longo do dia, a pessoa vai anotar, né? Pode anotar as dificuldades, mas vai anotar, sei lá, 5 coisas pelas quais eu sou grato, sou grata. É uma maneira. Também de tentar achar essa sustentabilidade, né? Porque tem que ser algo perene, né? Eu trago de novo para a questão do peso, porque às vezes as pessoas sofrem pela questão do peso, sofrem pela desorganização, às vezes, da vida, por uma disfuncionalidade familiar. Então, eu trago para o peso porque as pessoas sofrem com isso e, às vezes, entram na coisa assim, quero perder 20 quilos agora, mas não pensam numa perda e numa reeducação perene. E a nossa reeducação mental e a busca de sentido de vida tem que ser algo perene. Eu posso revisitar meus planos. Eu queria algo muito ambicioso, tipo, fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, sei lá, na Europa. Não deu, tudo bem. Que possibilidades eu tenho ao meu redor? E isso, gente, fala muito mais a favor, quando a gente vai para as evidências e quando vai para a filosofia oriental, vai falar a favor de algo que eu chamo de contentamento, muito mais do que a alegria, né? Porque a gente é muito thriller seeker. Só vou ser feliz quando eu estiver de férias, lá na Tailândia, com um bom drink, fazendo passeio de iate. A gente coloca coisas muito grandes e joga para o futuro. E esquece de entrar em contentamento, que é algo mais perene e algo mais ao nosso alcance. Tá chovendo. Há quem chame a chuva de tempo feio, né? Mas é bonito olhar a chuva, às vezes, pela janela. E a coisa do vou ficar agasalhadinho, chover é bom para assistir um filme, chover é bom porque tem esse elemento mais introspectivo, tudo bem, tudo certo. Então, eu falo exatamente não ter bonito e feio nisso, porque o sentido de vida a gente vai construir cada uma, nós conosco mesmo. E aí, de novo, eu repito, né? Cada uma tem um porquê de existir nesse mundo e não tem nada nesse mundo pelo qual matar ou morrer. Então, essa harmonia e sustentabilidade é algo perene. Requer algum olhar mais atento, requer algum esforço, mas não é um esforço pesado. A gente fala em esforço, parece que é assim, nossa, estou carregando um piano nas costas. É algo que é perene, que eu preciso cuidar, como um checklist. Eu pego uma canetinha aí, faço um checklist bem tranquilo. Eu vou ter depois, gente, o quarto passo, né? Depois da harmonia e sustentabilidade, eu vou ter a alegria das pequenas coisas, exatamente o que eu falava do contentamento. 1 quilo que eu perca tem que ser celebrado, né? A chuva é algo que tem que ser celebrado. Não é ser negacionista, porque existe também algo perigoso, que é a positividade tóxica, né? A pessoa entra nesse modo, nesse gratiluz mode on, e fica só, vamos ser otimista, e é um otimista em excesso. E às vezes tem que entender que, bom, talvez eu esteja sofrendo, e aí é o red flag, é o sinal de alerta para buscar ajuda profissional. Eu preciso fazer isso, é mandatório eu ter esse olhar profundo e sutil para mim mesmo. Então, achar esse contentamento vai entrar na questão da rede de apoio, né? Esse diário da gratidão, por exemplo, que na psicologia se usa muito, tem muitas evidências exatamente apontando que a pessoa, primeiro, ela consegue descarregar, né? Ela tira para fora angústias, sofrimentos, ela escreve
e ponto, né? Fui lá, consegui anotar e eu consigo visualizar. Essas 5 coisas, elas podem, né, reduzir meu sofrimento. E aí talvez focar nessas coisas, mas levando em conta que, bom, talvez hoje eu esteja mais triste, e tudo bem, né? Porque existe essa coisa, às vezes, da asepsia emocional, e essa asepsia emocional, essa coisa assim, eu sou obrigado a ser feliz, que é o exemplo de positividade tóxica, que acaba me levando para o mês de dezembro. Eu gosto de falar da nossa obrigatoriedade de ser feliz nas festas de fim de ano, e aí é onde as pessoas mais cometem suicídio, porque às vezes assim, as pessoas olham, vou virar o ano, putz, eu não tenho planos, eu não tenho minhas metas do ano passado que eu pactuei, eu não atingi, mas quase ninguém atinge essas promessas de ano novo, e tudo bem, tudo certo. Por isso que a gente tem que olhar para o passo 3, que é a harmonia e sustentabilidade. Tem que ser algo perene. Eu tenho que observar isso. Então, achar a alegria nas pequenas coisas é importante, eu redescobrir esse encantamento com a existência. E aí vai construir o meu sentido de vida, porque, poxa, se eu consigo me alegrar com um aprendizado novo, até com uma das metas, né? Eu peguei lá meu risco, rabisca a minha agenda, eu coloquei alguns lembretes, tem coisas que ficaram para trás e me angustiam, e eu falo isso, gente, falando para mim, porque às vezes eu me angustio quando eu olho que tem muita coisa, e muitas das quais eu não dei conta, o prazo extrapolou. Coisas com prazo me angustiam pessoalmente, né? Certamente angustio vocês. Então, o que a gente tem que fazer eu vou anotar e aí eu vou ter que organizar. E aí, sentar e organizar é trabalhoso, né? É trabalhoso, mas é algo que consegue me dar um norte, né? É como eu traçar uma rota de GPS. Às vezes, quando a gente abre o GPS, vão ter 3 rotas. Qual é que tem menos trânsito? Qual é que é mais rápida? Qual é a mais curta? A gente vai levar em conta esses elementos para poder aí seguir na nossa rota, né? Traçada de caminho de vida, né? Então, essa alegria nas pequenas coisas, ela vai estar ligada com a pulsão de vida, né? Que nós estudamos tanto. E a alegria das pequenas coisas é isso. É algo, é uma comida, é por isso, inclusive, que nas dietas, né, trazendo de novo o elemento alimentar, nós temos o hábito de olhar para a questão de ter 1, 2 turnos por semana, que o pessoal fala assim, é o dia do lixo, né? O pessoal chama de dia do lixo. E que é o dia que eu vou poder, talvez, me dar o prazer de comer algo que eu goste, que eu tenha prazer, né, que eu aprecie muito, e eu quero, enfim, provar e comer e me dar isso de brinde, né? E aí, claro, a gente tem que achar o equilíbrio. E o equilíbrio, gente, é algo que ele não é estático. A gente pensa equilíbrio assim, nossa, eu tô lá, um pezinho por um fio na corda bamba. Se a gente olhar um equilibrista na corda bamba, né, um circo, pensando numa imagem clássica, ele vai estar assim, né, com aquela varetinha, né, para o lado e para o outro. Então, esse equilíbrio ele é estático porque eu tenho que fazer ajustes. E achar esse contentamento vai envolver exatamente isso. Vai envolver essa capacidade de eu poder fazer os ajustes. Talvez das metas que eu não atingi. E também, assim, olhar para o lado daquilo que me vai me dá uma pequena alegria. E aí o começar pequeno entra, inclusive, nessa questão da pequena alegria, né? Achar esse estado de contentamento que é perene, que é existencial, que é entender, inclusive, que a vida tem de sabores, mas tem pequenas alegrias. Chuva pode ser algo precioso, né? O agricultor, por exemplo, quando eu penso no sertão, vai estar super feliz quando chove, né? Às vezes aquilo que a gente fala que é assim, oi, que coisa chata, tá chovendo, né? Sei lá, atrapalhou um piquenique, enfim. Eu posso ficar quietinho, eu posso estar ligado, né? Posso estar quietinho e estar aqui. E entender que a vida, ela nos coloca esses elementos, né? Tem um dos seres da existência no budismo que nós falamos que é a impermanência. Alegrias são impermanentes, ou seja, né, férias não duram para sempre, festas não duram para sempre, bebedeiras não duram para sempre, inclusive a bebedeira nos leva a ressaca, se a gente bebe demais. Então, é desse lugar que a gente tem que pensar, que, bom,
alegrias são passageiras, tristezas também, né? A gente tem uma coisa que até a gente fala, tentar apreciar essa questão da impermanência, né? Que tem um termo em japonês que a gente usa que está ligado com o último elemento do Ikigai, que tem a ver com a impermanência, que é um termo que a gente usaria, sei lá, que é o mono no aware. O mono no aware seria algo como saudade das coisas, seria algo como a saudade que a gente sente por causa da impermanência da existência. Quando a gente olha para a nostalgia, minha infância foi maravilhosa, minha adolescência foi maravilhosa, né? Tem gente que gosta muito, por exemplo, de olhar coisas de décadas anteriores, né? Minha infância que foi nos anos tal, 80, 90, 2000, né? E a gente gosta de olhar para o passado, às vezes, e ok, isso é bonito. O que a gente tem que fazer, talvez, com isso é ressignificar, mais do que ficar doído por isso. Porque esse é um dos passos da depressão, de falar assim, tempo bom que não volta mais. Realmente o tempo não volta, porque a nossa vida ela é impermanente, né? A gente está em constante mudança. Então, isso é muito importante, a gente ter claro no sentido da vida, porque a vida ela não é só alegria, ela vai ter dissabores, mas os dissabores também passam. Chuva acaba, e mesmo quando eu tenho algo perene, que às vezes acontece com algumas pessoas, é fator de risco, né? Doenças crônicas, por exemplo, doenças autoimunes. Eu tenho lúpus, eu tenho HIV, eu estou com câncer, que, enfim, eu estou com isso não vai ser impermanente. A grande questão é que ainda assim eu posso ter altos e baixos no meio disso, né? Lúpus pode ser estabilizado, HIV pode ser estabilizado, câncer, dependendo do tipo, pode ser tratado, e mesmo quando não, aí a gente vai ter que fazer uma conversa toda sobre cuidados paliativos, sobre terminalidade da vida, né? Sobre, até aí sim, talvez olhar para trás e fazer a jornada do que eu gosto de chamar de terapia de reavaliação de vida, que é poder olhar para a vida, é legal isso, né? E a gente faz isso, inclusive, quando pessoas muito queridas nossas se vão, né? A gente perdeu, 600 mil pessoas, né, que foram, né? 600 mil famílias que estão com muitas lembranças, tendo que lidar, né? E o que eu vou ter que fazer é ressignificar, então, as memórias, o papel dessa pessoa na minha vida, né? Meu pai e minha mãe não deixam de ser meu pai e minha mãe porque faleceu, né? Essa pessoa, ela vai estar comigo, né? Ela vai ter esse papel, essa representação, ela não vai estar fisicamente, ela não vai estar lá pessoalmente me aconselhando, dando bronca, mas essa pessoa vai estar lá, né? Ela vai ter um lugarzinho de lembrança, eu vou lembrar dos aconselhamentos, né, dela. Eu tive duas perdas importantes, assim, tive várias na pandemia e tive duas no último mês, né? Uma foi de um querido professor de história, que era um padre, que era um querido, e ele foi um infarto muito rápido, assim, era alguém que tinha esse olhar de apreciação para a vida, tinha dificuldades, mas era um religioso e contava suas dificuldades, né? Ele trabalhava em comunidades muito carentes, ele via muito sofrimento, mas ele tentava buscar o reencantamento com a vida e, obviamente, a busca do sagrado, né? A questão da espiritualidade, inclusive, protege a pessoa do sofrimento, porque espiritualidade, gente, eu não preciso de religião, né? Lembrem que existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade e religião. Religião é a estrutura, né? Aquilo que eu tenho a ideia padrão do que é catolicismo, do que é judaísmo, do que é espiritismo, do que é religião de matriz africana. Então, esse desenho eu tenho muito claro, né? É a religião, é a estrutura. Religiosidade é o meu exercício interno dessa religião. Então, quando eu falo que eu sou católico não praticante, isso é uma religiosidade. Quando eu falo que o meu conceito de Deus é, Deus está em tudo, cada um de nós é uma centelha divina, isso é um exercício de religiosidade em contrapartida ao conceito do Deus que a gente chama de exotérico, né? Aquele Deus que está lá fora, lá longe. Né? E eu vou ter a espiritualidade, que o conceito acadêmico é a busca por respostas as perguntas que nós fazemos essencialmente sobre a vida, inclusive sobre o sentido de vida, e a relação com o transcendente, ou seja, aquilo que foge ao meu controle. Quando eu faço perguntas para mim, de onde eu vim, para onde eu vou, e inclusive, qual é o sentido de vida, isso é exercício da espiritualidade. Eu posso ser agnóstico, eu posso ser ateu e fazer esse exercício. A gente precisa, às vezes, fazer isso e redesenhar esse sentido. E, às vezes, a gente tem focos ao longo da vida, né? A gente vai ter, ao longo da nossa vida,
muitas pessoas que vão ir vão vir. Pensem numa ponte, né? Nossa vida é uma ponte, onde pessoas vão ir, pessoas vão vir, e a gente vai estar lá, né? Nós somos a nossa companhia constante 24 horas por dia. Então, essa alegria das pequenas coisas, ela é importantíssima. E essa alegria e esse observar, essa impermanência, né? Esse mono no aware, vai levar ao último elemento, que é o estar no aqui e agora. Quando eu faço o processo de meditação, quando eu sento para fazer meditação de atenção plena, quando eu faço zazen, que é a técnica de meditação que eu faço muito, um dos exercícios que nós fazemos, né, quando eu paro, às vezes só para silenciar a mente, é exatamente estar no aqui e agora. Quando eu estou conversando com vocês, eu não estou pensando na lista do supermercado, eu não estou pensando na minha lista de afazeres desesperadora de itens que eu tenho que fazer. Quando eu penso, quando eu estou no aqui e agora, eu não estou literalmente fazendo um fenômeno que as neurociências falam muito, que é o chamado mind wandering. Eu não estou, né, viajando na maionese, como a gente gosta de falar, né? E as neurociências já falam, né, que o mind wandering, ele pode ocorrer em até 50% do nosso dia, enquanto estamos em estado vigil. Então, às vezes, 50% do nosso tempo, nós não estamos aqui. E tudo bem, é um exercício mental, né? A nossa mente, como sua santidade Dalai Lama gosta de falar, ela é incessante e luminosa, ou seja, ela é incessante, ela não para, nós não paramos de pensar, né? Exceto quando, enfim, entramos em morte cerebral. Mesmo no sono, tem os sonhos, tem alguns elementos que a gente capta, né, um outro padrão de consciência, de acessar outros níveis de consciência, e ela é luminosa porque ela vai me jogar para qualquer lugar do mundo e para qualquer época. Ou seja, a gente pode, literalmente, pensando nas nossas angústias existenciais do dia a dia, cuidar a lista de afazeres, e eu posso, inclusive, olhar para o passado, coisas que eu fiz, lembranças, memórias afetivas, de comida, de cheiros, de sons, de histórias. Então é desse lugar que a gente olha esse estar no aqui e agora. Tem um termo em japonês que eu acho muito maravilhoso, inclusive tem um livro, né, que dois praticantes, acho que um até jornalista, eles fizeram que o nome do livro, ele é o termo em japonês que é chamado Ichigo-ichie. O Ichigo-ichie seria, a tradução seria algo como cada instante é precioso. Né? O Ichigo-ichie é essa arte de transformar cada instante num momento maravilhoso, num momento precioso, mesmo nos piores momentos, quando eu estou lá, a mil, estressado, às vezes, né, eu que sou da saúde, com muitos atendimentos, eu paro e penso, tá, como é que eu tô? Tá, eu tô cansado, mas o turno não vai acabar, né, e a gente, quando olha para a pandemia, já consegue ter um olhar um pouco mais otimista, ainda que às vezes se incomode, se revolte com as pessoas que negam, com as pessoas que fazem descaso com a ciência, a gente consegue, tá, vou respirar, olhar e ver o que pode ser feito. Vão ter pessoas que pensam diferente de mim. E qual vai ser a resposta que eu vou dar ao ambiente? Essa é a arte da sabedoria, né? O nosso treino, enquanto trabalhadores da saúde, né, e no Zen, eu vou trazer muito para o Zen budismo, que foi aquilo que eu consegui casar, né, enquanto um praticante Zen budista, enquanto monge, a gente tem dois focos, né, na vida, enquanto uma pessoa Zen, que é compaixão e sabedoria. Compaixão é a capacidade de eu não gerar sofrimento ou minimizar sofrimento, isso alheio, né, ou seja, nos outros, nas pessoas ao meu redor e em mim mesmo, o que me causa menos sofrimento, como é que eu posso sofrer menos, e eu tenho que olhar para a raiz do sofrimento. Então, por isso que eu preciso olhar. Por que eu levanto da cama todos os dias? Para poder entender por que eu estou sofrendo. De onde é que vem essa angústia? Tá, eu estou com muita coisa. O que eu posso fazer a respeito? Então, são perguntas essenciais que a gente vai se fazer. Né? É importantíssimo. E eu vou ter o outro conceito, que é o de sabedoria, que literalmente a sabedoria é essa capacidade de dar uma resposta adequada para tudo. Né? Ou seja, se tem o sofrimento, que resposta eu posso dar a esse sofrimento? Se eu vejo alguém sofrendo, o que eu posso fazer? Se algo me mobiliza, me incomoda, de onde vem esse incômodo? É algo que eu tenho que dar uma resposta? Né? Porque eu estou falando exatamente de a gente olhar a vida com apreciação, de olhar o sentido da vida em profundidade, mas, acima de tudo, eu tenho que ter também um olhar profundo e sutil, por exemplo, para
levantar a voz quando tem uma injustiça, quando tem um sofrimento acontecendo. Então, é desse lugar que a gente vai olhar em profundidade para saber que respostas adequadas eu posso dar. Porque às vezes nós damos respostas adequadas. Quando eu olho, por exemplo, para transtornos como depressão, ansiedade, estou dando respostas inadequadas, né? A depressão, seja porque eu sofro, porque eu me auto-saboto, me autoflagelo, né, na perspectiva mental, e na ansiedade, porque às vezes eu me angustio e entro em angústia por algo que não existe. Claro que existe o transtorno, né, na perspectiva de preciso medicar, né, vai ter o transtorno, uma crise, e nas questões, com critérios específicos, né, que não é foco da nossa conversa, mas vai ter esse sofrimento psíquico inespecífico que eu preciso olhar. De onde é que ele vem? Será que é da minha ignorância que eu não estou conseguindo achar as respostas? Né? Será que tem algo que eu não estou conseguindo perceber? Então é desse lugar que a gente vai falar sobre esse estar no aqui e agora, estar presente a cada passo, né? Então, relembrando os 5 passos do Ikigai, né? A gente começa pequeno, ou seja, cada passo ele é importante, né? Vai ter a ver com o 5º passo. O segundo é o libertar-se de formas, padrões, cobranças, exigências, e revisitar isso. O terceiro vai ser a questão da harmonia e sustentabilidade, né? O quanto eu organizo, o quanto eu desenho as minhas metas e os meus objetivos nessa jornada. O quarto, que vai ser achar alegria nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas. E o quinto, que é esse estar no aqui e agora, lembrar desse Ichigo Ichie, deste instante, inclusive de agora, que é igualmente precioso, ainda que com todas as dificuldades, com todos os desafios, os percalços. Então, estamos juntos, né? Isso é importante a gente pensar. E aí, mais uma vez eu repito, a questão das conexões interpessoais, ela é importante quando eu olho a fundo para sentido de vida, né? Vão ter outros referenciais teóricos interessantes para vocês lerem, né? Eu falei do Viktor Frankl e o Em Busca do Sentido, né? Um livro que é muito bonito, é a questão da logoterapia, que ela vai dar esse norte para o sentido de vida, mas vai ter esse conceito de Ikigai, que não é o conceito corporativista, né? Que é esse conceito de vocação, paixão, missão, porque fica algo muito quadrado, e para quem às vezes está em sofrimento intenso, isso não dá conta, porque às vezes o trabalho é um dos elementos, dos fatores de sofrimento, né? E é um dos elementos que a pessoa também não está mais nem levando em conta, tipo, não importa mais. Então é olhar para si, olhar para aquilo que talvez importe e para quem é que eu importo, né? Para quem é que eu sou importante. Então é desse lugar que a gente fala e aprecia, então, esses 5 passos. Então, agradeço imensamente o convite, fico à disposição para as dúvidas, né? As minhas redes sociais ficam à disposição, né, para conversar. Como eu falei, né, além de professor na PUC, na UFSPA, né, e médico de família na Santa Casa, eu trabalho com medicina do estilo de vida e sou monge zen budista e faço, inclusive, orientações acerca do zen, né? Como é que eu posso olhar a vida com mais apreciação, né? E é desse lugar, inclusive, que me deu sentido à minha vida, é desse lugar que eu fico à disposição. Então, minhas redes são @monge, né? Monge com G, Yaku-san, né? YAKUSAN, e a gente fica à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição para dúvidas, para a gente poder conversar. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Sou realmente grato pelo convite e pela oportunidade. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.